Já imaginaram estar vivendo em paz, estar de boas em casa, e então ficar sabendo que mora ao lado de um grande sítio arqueológico datado de meados do século XVI? Foi o que ocorreu com uma comunidade em Recife. Sim, gente, a notícia do vídeo de hoje é uma descoberta arqueológica daqui do Brasil. Olá, este é o Arqueologia pelo Mundo. Meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia, e que nos últimos dias estava bem sumida. Daí vocês perguntam, por que, Márcia? Você estava em um chalé isolado escrevendo seu livro? Esquiando em Curitiba? Em uma missão de arqueologia no Atacama? Não, nada disso. Recentemente eu contraí dengue, por isso andei bem sumida. Mas agora estou 100% recuperada e respeitando plenamente as pessoas que tiveram todos os sintomas da dengue, porque, meu filho, o troço é uma doença que te humilha, viu? Meu Deus! Enfim, só atualizando mesmo para não deixar vocês no vácuo, tá? E 2 recadinhos aqui antes que eu esqueça. Primeiro, o Arqueologia pelo Mundo agora tem o botão Valeu. Tá bem aqui embaixo. Funciona mais ou menos como se fosse um superchat, só que a diferença é que não precisa que a gente esteja em live para vocês contribuírem, sem contar que a mensagem de vocês fica destacada. E o segundo recado é que os moletões do Arqueologia pelo Mundo voltaram. E voltaram já com a promoção Compre um moletom, leve uma camiseta. Ou seja, você compra um moletom para este friozinho e uma camiseta quando o calor voltar. É só entrar na nossa loja, colocar um dos nossos moletons e uma camiseta no carrinho de compras e no ato do pagamento usar o cupom Uma Camiseta. Vocês encontrarão as antigas estampas, que é a do Tutankhamon escutando o podcast, como foi que o pessoal lá no Twitter brincou falando, e o Arqueologia é a minha bandeira. Como também encontrarão as 2 novas estampas, uma da Rainha Nefertiti, toda bonitona, com o nome dela bem do lado. E a nossa frase clássica, hoje estou puro pó de múmia. Eu amo essa estampa, gente. Jabazinho feito, então bora lá. De acordo com alguns portais de notícia, na cidade de Recife foram encontradas mais de 100 sepulturas. A última vez que li algo sobre, estavam falando de 120 sepulturas já. O anúncio foi feito na época em que a cidade estava completando 485 aninhos de idade. De acordo com a Prefeitura de Recife, este é o maior achado arqueológico urbano do Brasil. Embora eu não curta muito esses títulos de maior descoberta arqueológica disso ou daquilo, porque além de estarmos falando da cultura, isso aqui não é uma competição, minha gente, ok? A descoberta foi feita na comunidade do Pilar, uma área histórica no bairro de Recife, que inclusive é tombada pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que basicamente é o órgão que fiscaliza os trabalhos de arqueologia aqui no Brasil. De acordo com as reportagens consultadas, a Universidade Federal Rural de Pernambuco, por meio da Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento, tem realizado os estudos de pesquisa e mapeamento do local desde 2014. Além dos sepultamentos, a equipe de arqueologia responsável pela pesquisa descobriu também os restos de um antigo forte. As descobertas foram feitas porque a pesquisa arqueológica seguiu a determinação necessária para dar início a algumas construções. Estou falando aqui de algo que chamamos de licenciamento ambiental. Nesse caso, um conjunto habitacional estava para ser construído na comunidade. Mas a construção precisou ser pausada porque foram achados artefatos arqueológicos datados entre os séculos XVI e XVII. E assim, eu estou batendo na tecla do século XVI por conta da fala de uma das arqueólogas da equipe, que falou que um dos sepultamentos é desse período. As reportagens não explicam se o embargo ocorreu em 2014 mesmo, ou se é mais recente, ou se é bem anterior ao ano de 2014. Tá, mas vamos lá. O que foi encontrado? Até o momento em que gravo esse vídeo, foi anunciado que mais de 40 mil fragmentos de objetos foram descobertos. Dentre eles, cerâmicas, peças de jogos, tijolos holandeses, garrafas de bebidas, de perfume e de remédios, assim como moedas, balas de canhão, escovas de dentes e etc. E como também já falei, foram encontrados partes dos vestígios de um forte. Trata-se do Forte de São Jorge, um dos mais antigos do Brasil. Ele está embaixo da igreja de Nossa Senhora do Pilar. Ele foi quase totalmente destruído durante as lutas contra os invasores holandeses. Daí vocês perguntam sobre a igrejinha, que foi construída sobre ele. Bom, ela foi construída com os restos do forte. E dentre os mais de 100 restos humanos foram encontrados os restos de um bebê. E assim, aqui temos algo bem interessante, porque não é tão comum assim se encontrar restos de bebês em sítios arqueológicos, tá? Já já explico para vocês o motivo. E a propósito, deixa eu falar aqui, porque eu quase tinha esquecido.
A parte de levantamentos históricos desse vídeo eu peguei de portais de notícias, ok? As fontes estão no comentário fixado, inclusive. Eu cheguei a mandar uma mensagem através de uma das redes sociais da equipe pedindo por um e-mail de contato para perguntar mais sobre as pesquisas, mas infelizmente até o momento eles não responderam. Acontece, gente, é normal. Eu mesma demoro um tempão para responder e-mail, então eu entendo plenamente. Mas eles estão convidados a escrever qualquer coisinha aqui nos comentários, algum adendo, tal. Tô totalmente aberta aqui. E é exatamente por isso que algumas das minhas dúvidas não puderam ser sanadas, como, por exemplo, se o que eles encontraram era um cemitério ou se seriam núcleos de diferentes épocas que formam um cemitério total. Eu também queria saber como está sendo a recepção da população local, porque, né, é o lar deles, e se tem uma previsão para o fim da pesquisa. De acordo com as notícias, os trabalhos estão sendo feitos desde 2014. É muito tempo, então eu realmente queria saber como é que está a recepção da população, como é que estão sendo os trabalhos de divulgação das pesquisas que estão rolando lá e etc. Porém, como não saiu muita coisa na imprensa, só o necessário para noticiar, é claro, né? Eu gravei um vídeo sentadinha ali no meu computador onde explico, a partir das imagens que saíram em um jornal local, um pouco mais sobre o que foram encontrados e tal. Lembrando que eu não faço parte da equipe, tá? Eu só tô falando o que eu tô vendo ali, explicando mais ou menos para vocês, certinho? E outra coisinha, não estranhe a minha voz. No dia que eu fiz essa gravação, eu estava já começando a ficar bem doente, tá? Só pelo meu esforço eu já quero like nesse vídeo, tá bom? Tá, eu trouxe aqui mais imagens de estruturas que foram encontradas e vou aproveitar para falar o seguinte, que muita gente tem dúvidas de como é que um sítio arqueológico é formado. E na verdade é bem simples, gente, porque assim, para algumas pessoas parece meio impossível que grandes estruturas arqueológicas acabem virando somente um bando de cascalho. Mas a questão é que o que acontece desde o abandono desse local até os dias de hoje, o que foi que aconteceu ali no meio tempo? Alguns lugares, eles simplesmente são desmantelados, as pessoas, tipo, quando, sei lá, por exemplo, vamos imaginar uma residência. Essa residência foi construída no século XVII. Ela foi habitada por muito tempo, tal, várias famílias, tal, até que por algum motivo misterioso ela foi abandonada, sei lá, por dívidas, todos os parentes morreram, as pessoas não queriam mais viver na região, a região, sei lá, ficou por algum motivo inviável morar ali, por temperatura, questões econômicas, etc. A casa foi abandonada. Aí do século XVII até o século XXI, né, o nosso século, o que foi que aconteceu aí nesse meio tempo? Chuva estraga a casa, claro que o calor também estraga a casa, ou talvez a população local, novas pessoas que chegaram, começaram a retirar partes daquela residência para fazer novas residências, ou então destruíram de forma deliberada, ou então destruíram para construir novas coisas por cima. São várias formas de um sítio arqueológico se formar. Então não é algo tão impossível assim. Aí o pessoal acha que, como assim, essas estruturas foram parar debaixo da terra? Não é que elas foram parar debaixo da terra, é porque os sedimentos vão caindo por cima, as pessoas vão aterrando, o vento vai levando o sedimento até o local. São várias e várias formas de um sítio arqueológico se formar. Aí quando a gente pensa em sítios arqueológicos submersos, por exemplo, pode ter ocorrido um maremoto e acabou cobrindo aquela região e a água foi subindo com o tempo também. Ou então teve um terremoto e fez com que as estruturas acabassem colapsando de um lugar mais alto para um mais baixo. São várias e várias formas de um sítio arqueológico se formar. Certo, gente? Assim, só aproveitando, né, para explicar um pouquinho sobre isso. E assim, de acordo com as notícias, além das mais de 100 sepulturas que foram encontradas, também foram encontrados cerca de 40 mil objetos e foram encontrados as estruturas de um antigo forte. E esse forte, ele foi encontrado na região, ou foi nas proximidades, ou foi embaixo dessa igreja aqui. E, putz, eu queria ver mais fotos desses artefatos, mas infelizmente não encontrei, só encontrei essas aqui. Que, na verdade, a maioria, aliás, eu acho que todas as imagens que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu tirei de uma reportagem que uma TV local fez. Uma afiliada da Globo, eu acho. Enfim, os links para todas as reportagens que eu usei como consulta estarão no nosso comentário fixado, como sempre. Aqui só são alguns exemplos
tem esses restos ósseos, mas não são humanos não, tá? Aqui são de animais. Quais são, eu não sei. Beleza, agora vamos falar sobre os sepultamentos humanos. De acordo com as notícias, o local ele abriga vestígios do que pode ser o maior cemitério arqueológico em um contexto urbano já encontrado aqui no Brasil. E é importante se estudar corpos antigos, se estudar sepulturas, primeiro, para saber sobre culturas antigas, sobre nossos antepassados, saber sobre alimentações antigas, saber sobre doenças antigas, dados populacionais, quantos homens existiam, quantas mulheres existiam. São várias e várias informações que sítios arqueológicos, sítios de sepultamentos humanos podem nos dar. Então, por isso que é muito importante. Aqui vocês estão vendo essa arqueóloga aqui, ela tá passando o pincel e alguns ossos, dá pra ver alguns aqui. Um aqui, o resto aqui. Tem outro aqui atrás. Aqui atrás. Vocês conseguem ver. Moça, que colete legal. Me dá. Aqui mais imagens de pesquisadores escavando ossos. Eles usando aqui o pincelzinho e tal. Aqui partes de uma mandíbula e um maxila. Ai, nossa, ratei aqui. Outro osso aqui. Gente, isso aqui não é um osso não, tá? Não se preocupe. Outro ossinho aqui. Aqui dá pra ver melhor. Olha o desgaste nesses dentinhos. Esse aqui, dá pra ver um desgaste. Aproveitar pra falar uma outra coisa sobre como é que os corpos ficam em sepulturas, porque se vocês pesquisarem, eu vou mostrar até algumas aqui. Alguns sepultamentos, os ossos estão no mesmo lugar certinho em que a pessoa foi sepultada, e em outros tá assim, essa pequena bagunça, né? De ossos da cabeça aqui, tem esses aqui e tal. Às vezes é por conta justamente do sedimento da terra, ela se movendo, ou então perturbação de animais. São vários e vários motivos que podem levar um sepultamento a ficar dessa forma. Degradação do cadáver, né? Nem sempre o sedimento local ajuda muito na conservação dos ossos. Esse sepultamento aqui, gente, tá uma coisa linda, tá maravilhoso. É uma pena que eu não posso dar zoom aqui pra mostrar pra vocês, mas tá incrível, tá muito bem conservado. É interessante, né? Na mesma região temos ossos que foram desmontados, estão mais fragmentados, enquanto outra tá aqui completinho. E vocês podem se perguntar sobre como assim ossos podem ficar tão inteiros depois de tantos anos. Depende sempre da região, gente. Depende do sedimento, que tipo de sedimento da temperatura do local. Então, enquanto aí você tá vendo esse sepultamento maravilhoso, completinho da Silva, não tá faltando muita coisa. Em outras regiões do país, você só encontra pedaços do crânio, dentes, pedaços do fêmur, que é um osso bem robusto e grande. Depende. Aí, enquanto aqui no Brasil temos ossos, no Egito, por conta da temperatura quente e a porosidade da terra, temos múmias. Então depende muito de região para região. Nos Alpes foi encontrada a múmia do Otzi, que é uma das múmias mais antigas. Então depende muito. Olha, é outro sepultamento duplo aqui, muitíssimo interessante. É engraçado, né? Que normalmente, eu achei já pararam até mais com essa mania, mas em épocas de Dia dos Namorados mesmo, sempre pipocava fotos de sepultamentos humanos duplos, que o pessoal fala, olha só, que romântico, foram sepultados juntos porque se amavam. E às vezes, tipo, era sepultamento de irmãos, sabe? E o pessoal já considerando que poderia ser um casal. Então, gente, já não caiu nessa armadilha aqui não, tá? Outra coisa importante do porquê se estudar sepultamentos é para saber também sobre doenças epidêmicas e também sobre pandemias. Nesse caso aqui desse cemitério em Recife, de acordo com o que saiu, foram identificados dentro dos sepultamentos há indícios de pessoas que morreram em batalhas. Vamos lembrar, né? A área de Recife, nós temos algumas batalhas bem significativas e vítimas de doenças, tais como cólera e a gripe espanhola. Mas tá, vamos continuar dando uma olhadinha aqui. Separei aqui algumas fotos de alguns crânios. Gente, o nível de conservação tá muito perfeito. Olha só, claro que tem essas rachaduras aqui, mas é normal acontecer isso em sítio arqueológico, gente. Nem tudo vai sair inteirinho, mas tá perfeito. Olha a arca dentária como é que tá. Tá maravilhosa. Eu separei essa foto aqui por conta desse crânio aqui, ó.
Olhando assim, parece meio estranho, né? O formato desse crânio, mas isso é totalmente normal em sítio arqueológico. O que aconteceu aqui, com toda a certeza, é que esse crânio foi esmagado pelo peso do sedimento. Eu tenho certeza absoluta que foi isso. Temos séculos de areia sobre esses ossos e, claro, em algum momento esse peso vai pegar, né? Essa foto é interessante. Essa dupla aqui, eles estão desenterrando alguns ossos. Desse aqui, ó. Isso aqui bateu uma nostalgia daquela, esse morrinho aqui, ó, que se forma quando a gente tá escavando o sepultamento. Fê, que saudade do trabalho de campo. Saudades. Eles estão aqui desenterrando esse corpo. E interessante é que eles estão usando aqui, né? Alguns pincéis. Esse moço mesmo tá com diferentes tipos de pincéis, claro, porque como são ossos, são muito mais frágeis, é melhor utilizar pincel. Até porque o terreno, ele tá permitindo isso, porque vocês podem ver que é uma areia mais fininha, mais fácil de tirar. Mas tá aqui, ó, a colherzinha de pedreiro, nossa velha amiga colherzinha de pedreiro. E, olha só, aqui no cantinho, vai dar pra ver? Vai. Colheres, gente. Outro detalhe sobre essa imagem aqui é que eles estão usando meias. Aí vocês me perguntam, Márcia, por que eles estão usando meias? Porque eles não querem acabar destruindo alguma coisa que possa estar por aqui, no entorno. Se eles usarem sapato, né, pode esmagar alguma coisa. E com meias, dá uma margem de segurança maior, aliás. De não destruir alguma coisa por aqui. Aí de repente é por um outro motivo, X aí, aleatório. Tá todo mundo de coletinho, que bonitinho, coletinho. Nossa, esses coletinhos aqui ajudam muito em trabalho de campo, gente. Eu tenho o meu próprio colete. E, gente, eu não gostava de usar muito em campo, porque eu achava demais. Mas quando eu passei a usar, não parei de usar mais. Gente, ajuda muito. Esse sepultamento aqui é o interessante porque é o sepultamento do bebezinho. Eu acho que eu cheguei a citar no início do vídeo, não lembro. Mas é um sepultamento de um bebezinho. E é assim, o que a repórter aqui e a arqueóloga estão mostrando, né? Ela tá aqui, né, com o pincelzinho e tal, tirando de sedimento. É que nós temos o corpo do bebê que tá aqui. Aqui é a cabeça dele e os restos dos ossinhos. E o resto, aqui a cabeça, os braços estão por aqui, as pernas, é de uma pessoa adulta. Ou seja, o que foi que aconteceu aqui? Temos esse primeiro sepultamento, que é do adulto, que foi sepultado talvez anos antes, meses antes, do bebê. O bebê morreu tempos depois, a sepultura precisou ser aberta, para o bebê ser posto. E essa descoberta aqui é interessante porque não é tão fácil assim encontrar restos de bebês em sítios arqueológicos. Isso acontece porque, como é um corpo muito pequenininho, é muito mais frágil. Os ossos tendem a se danificar muito mais rapidamente e com muito mais facilidade do que ossos de adultos, que são mais robustos e maiores. E eu até lembro de um evento que eu fui há muitos anos atrás, que tinha uma mesa em que o pessoal, que eram bioarqueólogas, né, eram arqueólogas especialistas justamente em sepultamentos. E eu lembro de uma delas falando sobre o quão difícil é encontrar sepultamentos de bebês, porque às vezes pode dar a sorte de encontrar os ossinhos, como é nesse caso aqui, e às vezes o sepultamento é só uma mancha no chão. Aí ela até falava no evento que se tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção, porque às vezes em uma conversa ou outra, sei lá, né, de repente você tá conversando sobre o final da BBB com o seu colega e você passou a colher de pedreiro e levou o bebê. Já era o bebezinho. Então, descobertas de bebês são muito importantes para a arqueologia, porque elas são muito mais raras. Bem mais raras por conta de sua fragilidade. Aqui eu trouxe uma foto em um outro ângulo. O que foi apontado na reportagem é que isso aqui é um pedaço de metal. O que seria esse metal? É uma parte do caixão em que essas pessoas foram sepultadas. E essa foto aqui tá bacana porque a gente pode ver mais ou menos o entorno da sepultura dessa pessoa. Aqui, ó. Só pra vocês entenderem melhor sobre a mancha preta que eu comentei. É isso aqui. Que no caso eram os restos humanos, né? Que foram degradados com o tempo e acabaram virando essa manchinha. Tá vendo esse sedimento mais escuro? Isso tem relação com os restos humanos.
Eu já contei pra vocês que eu já tive interesse de trabalhar com bioarqueologia. Eu acabei indo para ambientes aquáticos, mas eu entrei na arqueologia querendo trabalhar com análises de sepultamentos. Mas ainda quero fazer isso. O doutorado tá aí, né, gente? Vai que dessa vez eu consigo trabalhar com bioarqueologia. Bom, de acordo com a prefeitura local, este é o maior cemitério arqueológico em área urbana já encontrado no Brasil. Eu não sei dizer se esta informação é verídica, então convido os colegas da arqueologia a dar um pitaco aqui na área dos comentários, tá? Porque eu realmente não sei. Tem o cemitério de Xingó, mas ele não tá em uma área urbana, então eu também não sei quantos sepultamentos foram encontrados em Xingó. Nossa, eu estudei lá no lugar e eu não lembro disso, mas já faz tanto tempo, gente. Olha a enrolação. Meu Deus, que a professora Olivia não veja esse vídeo. Mas e o conjunto habitacional, vocês me perguntam? O que foi feito dele? Primeiramente, vamos ver o que o prefeito de lá falou em entrevista. Abre aspas. A gente está diante de um grande achado arqueológico. E lógico que a gente vai preservar esse material, preservar essa área e construir novas alternativas para as habitações aqui planejadas, para que a gente possa conciliar a necessidade de construção de moradias com a necessidade de preservação do nosso patrimônio histórico. Afinal de contas, aqui está mais um superlativo recifense, um dos maiores achados arqueológicos em áreas urbanas do Brasil. E sim, gente, é possível conciliar a presença de um sítio arqueológico com a vida da população local. Por exemplo, o convertendo em um ganho não só histórico, mas também econômico para a população, através de visitas guiadas, construção de um museu local, esse tipo de coisa. E assim, sempre que eu falo sobre a descoberta de sepultamentos, sempre tem alguém na área de comentários reclamando que não se deve desenterrar corpos antigos, porque eles podem liberar doenças ou coisa pior. E não, corpos em sítios arqueológicos não são capazes de despertar doenças antigas. Isso é mito. Expliquei isso em detalhes no nosso vídeo sobre a descoberta dos 59 sarcófagos no Egito. E se por um lado tem quem tenha medo de despertar uma nova pandemia, por outro estão aquelas que acreditam que desenterrar corpos antigos podem despertar uma maldição. O papo de fantasmas ou maldições tem uma longa história relacionada com a tentativa de se estigmatizar e desumanizar alguns grupos sociais. E recebeu ainda mais força nas últimas décadas, porque foi amplamente perpetuado por quem? Por quem? Hollywood! E tem vídeo sobre isso também aqui no canal. É o vídeo Lugares Amaldiçoados Nada Amaldiçoados, onde explico como a ideia do sonho americano criou em seu imaginário a história de casas mal assombradas e como Hollywood ajudou a perpetuar a ideia. E também tem o vídeo Lugares Amaldiçoados, bora conversar sobre eles? Onde explico como histórias de fantasmas na verdade fazem parte de uma culpa histórica. São vídeos bem interessantes, são ótimos complementos para quem curte filmes de terror. Bom, é isso aí, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu curtir e se inscreva aqui no canal. Caso não sejam inscritos, é claro. Vou ficando por aqui e até mais. E não se esqueçam da promoção da loja, tá? Até mais, gente. Tchau!